Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para... Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o missionário Lucas França e você está no meu canal. E hoje o entrevistado é ele, que é pastor, radialista e que realiza um trabalho infantil e também é um grande apoiador da obra missionária e também um mantenedor. Eu estou falando com ele, o pastor Aparecido. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por essa entrevista. Amém, pastor Lucas. A paz a todos. É um prazer poder estar aqui para falar daquilo que a gente gosta, que é a obra de Deus, e estarmos falando também sobre a obra missionária. Pastor, o senhor tem um trabalho muito expansivo, um trabalho muito grande, tem uma experiência de quase 40 anos de pastoreio, envolvido com muitas atividades, tanto com trabalho com crianças, jovens e crianças e até mesmo trabalhos missionários. Me fale um pouco sobre esse ministério que o senhor tem desenvolvido já há quase 40 anos. Conforme você bem disse, né, são em várias áreas. Desde quando eu me converti, eu já me converti para ser um obreiro, porque já fui introduzido muito prematuramente nos trabalhos, na evangelização, participar de reuniões de obreiro. Eu não era nem batizado nas águas ainda, e como as pessoas que me discipulavam iam para a reunião, me levavam também, né? E isso, em certo sentido, nos levou a criar gosto pela obra, por fazer as coisas de Deus. E quando solteiro era, bem jovem ainda, as pessoas já comentavam: esse vai ser obreiro, esse vai ser obreiro. Só que depois, quando eu me casei, só a título de informação, sou da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus não consagra, dificilmente, não consagrava na época, nenhum obreiro solteiro para o ministério, diácono, presbítero e assim por diante. Logo que eu casei, que eu percebi que eu seria consagrado a diácono, eu fugi de várias reuniões que eu sempre frequentava, eu não ia, e realmente o meu nome era chamado e eu não estava lá. Aconteceu como diácono, aconteceu como presbítero e aconteceu como pastor. Então eu corri de todas as consagrações. Eu sempre, não obstante amasse fazer a obra, mas não queria ser. Mas depois que eu era consagrado, eu abraçava e aceitava com muito carinho aquilo que me era. Mas nunca corri atrás, não, eu quero ser, me consagra. Foi assim que aconteceu. E é uma alegria, é um prazer, tanto é que eu digo sempre: eu não quero me aposentar nunca. Não estou me referindo a não receber um benefício, um salário, quando chegar a hora e o tempo, né? A gente paga o INSS para isso, não estou me referindo a isso, é bem-vindo. Mas eu digo no que diz respeito a parar de trabalhar. Nunca quero. Eu tenho feito uma previsão até os 80 anos, né? Eu estar podendo fazer a obra do jeito que estou. Aí dos 80 aos 100, aí é possível que a gente tenha que mudar alguma coisinha, mas parar não. Alguém já disse: faça o que você gosta e você não terá que trabalhar nunca. E é o meu caso, eu não trabalho, eu faço aquilo que gosto, tem sido um prazer. E é sempre bom ter prazer naquilo que fazemos, na verdade. Quando Sim. Deus realmente nos chama, nos dá a vocação ao ministério, junto à vocação ele nos dá o prazer, Sim, né? Essa alegria. Ou seja, você se sente encontrado naquela tarefa, naquele ofício que Deus te outorga a fazer. Sim. E dentro desse ponto, desde o início, quando você comentou que você fugia, né, das ordenações, a diácono, a presbítero, no fundo A evangelista e a pastor, no fundo, você sentia que de algum modo Deus estava te chamando para algo específico? Você conseguia deslumbrar algo assim futuro? Não, Deus, eu sinto que Deus está trabalhando na minha vida nesse sentido, me parece que Deus quer me conduzir a este caminho. Não, eu não vi assim. Não, eu me sentia bem fazendo aquilo que eu estava. Como solteiro, eu já era líder dos jovens, era
professor de escola bíblica dominical, superintendente da escola bíblica dominical, aquilo era o suficiente para mim. Eu não queria ser diácono. E já exercia o trabalho de diácono atendendo na porta. Tá bom, não precisa ser consagrado, né? Depois, como diácono, a gente estava sempre pregando, sempre tendo oportunidade, e já me sentia um presbítero. Não, já tá bom, não precisa ser consagrado. Foi mais ou menos assim. E qual foi o momento que você percebeu que Deus estava já te mostrando os caminhos em que você deveria estar assumindo a posição definitiva do ministério, né? Depois de ter sido consagrado a presbítero, que eu não queria e que me chamaram meu nome 2 ou 3 vezes e eu não estava na reunião, mas de propósito, porque eu já sabia que ia ter consagração de obreiros, e eu pensei, é possível que me chame, então eu não vou. Mas em uma delas eu acabei estando e fui consagrado. Depois daquilo, nós tivemos um culto, logo na sequência, muito abençoado, de uma grande manifestação do poder de Deus. Aí eu cheguei no meu pastor, na época, pastor presidente do campo, e disse para ele, pastor, a partir de hoje, naquele culto que eu senti um forte mover, eu estou à disposição do Senhor para aquilo que quiser, para aquilo que precisar. E o nosso campo tinha várias cidades na época e tinha umas que em linguagem figurada os pastores costumam chamar de Jericó, aquele lugarzinho mirrado, difícil de trabalhar, né? E eu pensei, ele vai me mandar para lá, para esse lugar que ninguém quer ir. Eu imaginei, mas pelo contrário, ele me colocou para ser o vice-presidente dele. E tinha vários pastores, né? Eu era presbítero, vários pastores, evangelistas no campo, com muitos anos de experiência, ele acabou colocando-me a mim para ser o vice-presidente dele. Foi dele, foi de outros pastores que na sequência vieram depois. Como eu disse no início, eu tenho um ministério já de quase 40 anos e um ministério bastante conceituado. Nós estamos aqui na cidade de Porto Ferreira, a cidade da cerâmica, muito conhecido pela cerâmica, e o senhor tem um respeito muito grande aqui na cidade, é uma pessoa muito conhecida. Como foi essa construção desse ministério que se tornou conhecido, o senhor é pastor hoje aqui da Igreja da Assembleia de Deus? Como foi essa construção, né? O fato de estar no mesmo local, né? A nossa cidade estava com uns 45 mil habitantes quando iniciamos, hoje já tem mais 60, 70 mil habitantes, mas está sempre no mesmo lugar, conforme você bem disse, no rádio. Eu estou no rádio há uns 25 anos, mais que isso, né? Então acaba se tornando sempre, que está no rádio, todo mundo acaba escutando, ouvindo. Em muitos momentos eu fui a única pessoa da cidade, o único pastor, o único evangélico que tinha programa no rádio, porque hoje nós temos uma emissora gospel, em outro momento tivemos, mas foram fechados, deixaram de existir, e eu então ia para as rádios comerciais e comprava espaço lá. Então isso ajudou com certeza. Por outro lado, o trabalho com crianças que eu também faço em escolas, né? E houve um tempo que eu atendia festa de aniversários também, então tudo isso me levou a aproximar das pessoas. E a gente está sempre envolvido. O rádio, por exemplo, quando estamos fazendo essa gravação, eu acabo de chegar de oficializar um matrimônio. Eu conheci o noivo lá na hora, né, do evento, que eu fiquei sabendo quem ele era. E a moça veio na igreja, passou durante o dia e perguntou se eu poderia fazer. Então foi a única vez que eu vi ela, foi aquela. Posso ser até que já viu nos cruzado pela cidade em outros momentos, mas eu não havia tentado. E isso acontece que, inclusive, quem trouxe ela até mim foi uma colega dela que também não é cristã e que eu realizei o casamento dela. Então, por conta disso, as pessoas sempre, aí vai cada vez mais aumentando, né? Se um chama para casar, você vai lá, já tem várias outras pessoas. Aqueles vai conhecendo, a gente acaba, nesse sentido, se destacando dos demais companheiros que fica mais na igreja, nos seus templos, né? Acabando sendo conhecido por isso também. O próprio serviço da gente também, durante o tempo eu trabalhei com vendas aqui por dentro, então nos levou a ser mais visto pelas pessoas. Agora o senhor comentou algumas atividades suas, né, como radialista, o senhor é pastor, realiza trabalhos infantis, também apoia e realiza trabalhos missionários, já fez viagens missionárias, ou seja, o senhor é uma pessoa bastante prolífero. Como que o senhor consegue estar administrando e coordenando todas essas atividades, tendo tempo para a família? O senhor
marido, é pai, é avô, como o senhor consegue coordenar essas coisas todas com tantas atividades, trabalhos que o senhor realiza com tanto êxito, com tanta eloquência, com tanta produtividade para a glória de Deus? O sentimento que eu tenho é que dá para fazer muito mais coisa do que a gente faz, né? Eu não digo que seja muito, né? Mas que dá para fazer mais. Eu me lembro de um dia, normalmente eu tenho atividade todos os dias, várias delas, né? Hoje, por exemplo, ou seja, de segunda a sábado eu vou no rádio pela manhã e faço 2 horas de rádio. De segunda a sexta, das 6 às 8. E durante ao sábado, 1 horinha para cima, das 7 às 9. Pois tem durante o dia. Nesse exato momento, quando nós estamos gravando, eu estou pregando através de gravação. Das 22 às 23 horas eu tenho um programa de rádio também gravado, a grande maioria, todos os dias. Eu me lembro de um dia, era um feriado, e naquele dia eu fiz o programa de rádio. Eu sou capelão voluntário ligado à Associação PMs e Cristo, do nosso estado, São Paulo, e então eu faço o trabalho de capelania militar, junto à Polícia Militar, junto aos bombeiros, a GCM, e começamos de um tempo para cá na Polícia Civil também. Então fazemos isso, não sou só eu, tem mais companheiros que nós conseguimos trazer para juntos trabalharmos. Então eu tinha feito o programa de rádio, tinha feito o trabalho na polícia, eu fiz o trabalho em uma escola na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, que é a 20 quilômetros daqui. Eu fiz um trabalho à tarde na cidade de Pirassununga, em uma igreja lá com crianças, e preguei no culto da nossa igreja à noite. Então, no total, foram 7 atividades ao longo do dia. E ainda sobrou tempo. A Cachoeira de Ema é um lugar muito bonito, turístico, de eu ir com as pessoas que lá estavam, e tiramos algumas fotos ainda, inclusive no pôr do sol, ficou muito bonitas as fotos naquele local. Quando eu voltei depois do culto, só não deu tempo de tomar banho e de jantar, mas eu não fiquei sem comer, porque nos trabalhando de fome, ofereceram lanche para as crianças, nós comemos com ele. E naquele dia eu tirei uma foto no culto à noite com 2 crianças que eu tenho como neto, né? E hoje eu olho para aquela foto e me lembro, apesar de tudo aquilo que eu tinha conseguido fazer aquele dia, 7 atividades, ainda deu tempo para tirar foto, para um lazer ainda, e eu percebi que dava tempo para ter feito mais coisas ainda, né? Apesar. Então, à medida que você vai se envolvendo, acaba se ajustando. Tem um outro porém, né, que eu digo assim, que eu sou como um clínico geral. Se precisar tocar um pouquinho de violão, eu toco um pouquinho. Se precisar cantar um pouquinho, eu canto um pouquinho. Se precisar trabalhar com criança, eu trabalho. Se precisar ensinar, eu ensino. Se precisar pregar mais avivado, eu dou conta também. Só que acaba não fazendo bem nada, né? Você vai tocar no toque, você vai cantar no canto, você vai pregar no preço, você vai ensinar no ensino. Você deixa a desejar em tudo. Faz tudo mais ou menos meia boca. É verdade. O senhor sabe muito bem que em todo ministério tem os seus desafios, né? E para o senhor foi desafiador esse posicionamento quando o senhor decidiu ser radialista, ter programas de rádio, quando o senhor começou a desenvolver programas de ministério infantil? Foi desafiador para você? Você já tinha uma certa habilidade com essas coisas, ou você teve que fazer o curso, aprender? Como foi isso? Como desenvolveu esse processo como radialista, ministério de radialista e trabalhos infantis? No caso do radialista, por falar em microfone, sempre não resta dúvida, depois você vai aperfeiçoando, gravando e se ouvindo, você vai melhorando um pouco. E depois eu fiz um curso também, mas quando eu fiz o curso já fazia uns 20 anos que eu trabalhava no rádio. Que eu já era na prática, né? Quando eu fiz o curso, né? Então hoje eu sou radialista profissional, inclusive já paguei o INSS como radialista por um tempo, mas o que acrescentou muito, né? Você recebe muitas informações que anteriormente não tinha, foi muito bom. Mas eu já fazia, como tem vários pastores, companheiros que fazem e que não são de formação radialista, mas que desenvolvem melhores do que até muitos radialistas formados ou profissional, né? E no que diz respeito ao infantil, nós estávamos em um congresso de criança no ministério. Eu era o pastor vice-presidente e tinha outras funções também. E na hora fiz a abertura do culto e eu chamei a esposa do pastor presidente, que era quem estava à frente daquele trabalho. Ela havia sido professora, diretora de escola, tinha uma certa experiência. E eu disse, agora vamos chamar
a nossa irmã, e citei o nome dela, porque quem entende desse negócio de criança são as mulheres. E ela pegou o microfone depois de comentar, falou, olha, não é bem assim não, né? Os homens também fazem e precisam fazer. E ela era viúva, né? Havia se casado a segunda vez, e ela inclusive comentou que o primeiro marido dela fazia um trabalho com criança. E aí, a partir daquele momento, eu senti o desejo de fazer e comecei a fazer. Depois de algum tempo fazendo também, talvez uns 3 anos, aí eu procurei fazer um curso, na época de 1 ano de duração, que acrescentou muito, e lá para cá a gente está sempre fazendo, né? Tendo a oportunidade, está sempre fazendo algum curso para melhorar, para aperfeiçoar. Houve algum momento do seu ministério que você disse assim, uau, isso aqui para mim é muito difícil, você se sentiu um pouco amedrontado, um pouco inseguro, ou nunca ocorreu tal pensamento? Não, de desistir, de parar, de achar, nunca jamais. Dificuldade sim surgiu. De ver como um desafio grande? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas, como pastor, surgiu um momento difícil, mas a gente recorria para Deus, ia até Ele, buscava ajuda, força e recebia orientação, mas em desistir, em parar, nunca jamais. Uma certa ocasião, com criança, eu parei uma semana toda de trabalhar, eu não era pastor com tempo integral, eu era auxiliar, presbítero auxiliar, para organizar uma EBF. Eu fiquei a semana toda sem trabalhar, só para cuidar daquela EBF. A igreja não tinha pessoas suficientes para desenvolver o trabalho com as 3 salas, eu fui atrás de pessoas de outras igrejas, e foi surpreendido, porque veio muito mais criança do que nós esperávamos. Nós tivemos que se virar para organizar aquelas crianças, improvisar sala no corredor da igreja. E quando terminou todo o trabalho, não digo que eu esperava um elogio, mas eu fiquei, foi bom, Deus, que benção que foi. Aí o pastor, na época, eu havia cometido uma falha, eu reconheço, né, num determinado momento, quando eu estava fazendo a reunião com aqueles vários líderes que vieram de outras igrejas, ele passou perto da gente e eu não disse, olha, esse aqui é o nosso pastor, o pastor vem cá, tá? Eu não fiz isso, distraído ali. Não apresentou? Não apresentei ele, não falei, e ele se chateou com aquele, ele comentou que eu não tinha honrado ele, e eu falei assim, eu não sei se eu falei, eu pensei que eu estava andando na calçada, acho que eu não falei de forma audível, nunca mais faço trabalho com crianças nessa igreja. Acho que eu não terminei a frase igreja e falei para mim, é mentira, eu faço assim, tantas vezes quanto eu tiver a oportunidade. Hoje eu sou pastor dessa igreja, né? E nós fazemos, inclusive, nesse domingo agora, hoje é sábado, quando estamos gravando, o primeiro domingo do mês, amanhã, nós teremos culto com criança, eu estarei pela manhã, estarei à noite, temos culto às 9 e às 19 horas, nos 2 cultos, eu estarei participando também com os bonecos, eu manipulo os fantoches, né? Tenho vários personagens que eu tenho criado. Um deles, um dos primeiros, né? A Tita que fala bem fininha e qual gente moer. O Coco que severo, um menino que é meio engraçado, que faz um monte de coisa errada. Tem também Tom, que é um caipira que proveia diferente. Tem a vovó também, minha filha, não esquece de mim. E tem Tunga Tunga. Tunga Tunga, ele é africano. Eu estive na África, mas bem antes de eu ir para lá, eu fui em 2017. Eu já havia criado esse personagem. Ele fala um dos dialetos... Com bonecos, fantoches. Isso, Ele fala um dos dialetos da África, eu digo, mas na verdade é a língua do Ir, né? Só usa a letra I. E Lipsiuti de Binkin Vicis. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sempre a Tita ou o Tom interpreta eles, que tem a voz diferente. E um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. E assim a gente prossegue com as crianças, com os adultos. Tem sido realmente muito gostoso. Seguramente a garotada deve se divertir bastante com sim, os adultos também curtem. Os bonecos fascinam as crianças. O boneco, ele é como criança. Você tem uma filhinha de 4 aninhos, ele sabe muito bem disso. Tudo que eles fazem é engraçado. Sem dúvida. Né? Tudo. Se eles pedem água, a gente acha engraçado eles pedirem água. Você vai subir numa cadeira, a gente acha engraçado. E os bonecos, ele tem esse potencial de fazer que as pessoas, se eles aparecerem e não falar nada, as pessoas já acham engraçado e começam a rir. Sim. Chama bastante atenção. Sim. Agora, pastor, falando sobre um assunto também muito importante, que é o assunto de missões. O senhor tem sido um grande apoiador e mantenedor da obra missionária. O senhor já esteve conosco no Paraguai 2 vezes.
no Peru e me parece que também na África, o senhor tem sido assim uma pessoa totalmente voltada aos trabalhos também missionários, tem não apenas o senhor, mas também tem encorajado a igreja, com qual o senhor é pastor, a voltar-se à ideia e ao trabalho missionário. Fale um pouco sobre esse ponto sobre missões. Na verdade, eu me sinto em todas as áreas da vida, aquilo que eu tenho vivido como experiência até então, que tenho tido a oportunidade de fazer, eu imagino que não é 10% do que Deus tem para mim e que eu poderia fazer. E no que diz respeito ao apoio à obra missionária, eu falo que é uma gota d'água diante de um oceano, que é a necessidade. Mas como um beija-flor, né, que foi apagar o incêndio levando água no seu biquío, nas suas asinhas, nós estamos fazendo a nossa parte. Nem para sempre eu tive esse envolvimento com a obra missionária. Muitos dos meus pastores não falavam, não tocavam no assunto, nós não éramos incentivados. Me lembro até de um que nós tivemos, que já dorme no Senhor. Uma certa ocasião ele disse: o nosso campo é um campo missionário, nossa igreja era igreja missionária. E me parece que ele contribuía com 2, ou era com 4 dólares, 5 dólares, sei lá, um campo com 13 cidades, né? Mandava apenas 4 ou 5 dólares e dizia que era uma igreja missionária, um investimento muito pequeno. Mas depois veio um outro pastor com uma visão voltada para missões, e aí criou uma secretaria de missões. Eu fui o primeiro vice-presidente dessa secretaria de missões, né? E aí aprendi a me envolver. E uma das experiências que eu vivi, eu tenho 3 filhos e na época todos eles eram pequenos, tem 2 anos de diferença um do outro. Então, talvez um tivesse 1 aninho, 1 aninho e meio, o outro tivesse quase que 3 e o outro quase que 6. Então eu gastava com medicamento. E eu tinha conta em uma farmácia no centro da cidade. Aí perto da minha casa abriu uma farmácia. Eu abri uma conta nela também. E eu comprava nas 2 farmácias. E quando eu precisava comprar algum remédio, algumas das vezes eu tinha que ver qual das 2 farmácias eu havia pago por último para eu comprar aquele remédio, porque eu devia nas 2 farmácias. E eu estava até pensando, eu vou fazer uma caixinha de madeira e colocar na parede e escrever farmácia nela para colocar o remédio longe do alcance das crianças. E quando eu estava pensando em fazer isso, eu falei, não, eu vou fazer uma caixinha assim e vou escrever nela: o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, alguma coisa do tipo, né? E aí eu fiz um voto, isso é até para você que está me escutando, quero deixar como recomendação, mas ao mesmo tempo alertando que a Bíblia diz: muito cuidado quando votar. A Bíblia diz: não vote, mas se você votar, você tem a obrigação de cumprir. E eu fiz um cálculo, planejei certinho. Digamos que eu gastasse hoje R$450 com farmácia, vamos supor. E eu falei que eu daria a terça parte em oferta para a obra missionária, que seria R$150. Então eu disse, eu vou dar 3 meses baseando a terça parte do que eu gasto em farmácia para a obra missionária. Eu fiz esse voto e já comecei a cumprir naquele mesmo mês, no mês seguinte, a dar aquele valor. Eu fechei a conta nas 2 farmácias e nunca mais tive conta em farmácia nenhuma, nunca mais gastei excessivamente com medicamentos, né? Deus honrou aquela... E foram apenas 3 meses que eu fiz o compromisso, né? Então, repito, vale a pena para você, não somente nessa área. Nós temos uma irmã que fez o compromisso com o primeiro salário dela. Ela não conseguia emprego, o primeiro salário vai ser todinho. Inclusive, quando ela foi trabalhar, que eu disse, minha irmã, você não vai ter dificuldade? Você não quer dividir pelo menos em 2? Não, eu quero fazer do jeito que eu falei. Glória a Deus por isso. Pastor, o senhor esteve por 2 vezes no Paraguai nos visitando, acompanhando os trabalhos missionários, nos apoiando. Fale um pouco sobre a sua experiência, tanto nas suas visitas. O senhor já teve também no Peru, me parece também na África, como Sim. eu comentei. Me fale um pouco sobre essas visitas, sobre essas experiências, o que foi mais marcante para o senhor
Eu faço essa pergunta porque geralmente as pessoas que quando visitam um campo missionário, elas voltam diferentes, elas voltam marcadas, a sua perspectiva de reino, de obra ela muda, elas passam até mesmo colaborar mais exposto, né? Se expor mais à obra missionária. O que mais te marcou, propriamente dito assim, na sua ida a um desses lugares missionários, desses campos missionários que o senhor foi? Sim, uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu estava na África, nós estamos tanto na África do Sul, né, cuja capital é Joanesburgo, e andamos em alguma cidade em volta ali, e fomos também em Moçambique, né, África do Sul eles falam inglês, e em Moçambique eles falam o português também, mas tem outros 10 dialetos. Aliás, na África toda tem vários dialetos. E estava tendo culto em uma igreja de lata, que é feita toda, as paredes todas lá. Inclusive o local da igreja havia sido um cemitério. Quando eles iam cavucar lá para mexer, saía ossos, encontrava ossos de pessoas. E aí eu estava em uma sala com as crianças, enquanto os adultos ficaram lá, eu fui fazer o trabalho com as crianças, não tinha 25 crianças, se tivesse 25 crianças ali. E eu cantei uma musiquinha com eles, que eu canto por onde eu passo, e aí a professora resolveu traduzir para eles aquela musiquinha, que era poucas palavras. Ela teve uma grande dificuldade para decidir qual era o idioma que ela ia traduzir, porque aquelas menos de 25 crianças falavam 5 diferentes idiomas. Então tinha quem falava o inglês, tinha quem entendia um pouquinho do português, e outro que eu não me lembro qual, e vários outros dialetos dele. Então 5 diferentes idiomas. E uma outra experiência que eu vivi, essa quando eu estava no Peru, eu fui na frente da equipe uma semana com o propósito de fazer trabalho em escolas lá. Eu queria e consegui ir nas escolas. Então como eu fui antes, eu saí sozinho com o pessoal lá, nem o pastor presidente pôde me acompanhar, o que nos levou, que nos recebeu na cidade de Tintia. E o Peru, a cidade de Tintia, ela foi devastada em 2007 por um grande terremoto. E o governo deu terras para aquelas pessoas reconstruir a sua vida, construir outras casas. Então não só aqueles que tinham perdido, mas muitos outros vieram de fora, desceram das montanhas. Então tem aqueles loteamentos muito grandes, mas muito carentes. Não tem água encanada, não tem energia, asfalto, nada. As casas são feitas de esteira, né, dessas que usam em alguns lugares para deitar nela, é feita daquelas esteiras. Se colocar o dedo assim, ele passa para dentro da casa, ou mesmo eles colocam no telhado, porque naquela região não chove, é deserto. Tipo de palha, né? Isso, então eles colocam aquilo como telhado também, porque não chove, só para proteger do sol. E aí eu fui num lugar muito carente desse pregar, não tinha mais do que 10 pessoas em volta da gente ali, no escuro, era de noite, não dava para ver, talvez tivesse mais umas pessoas. E aí eu até mudei, como você disse, né, em sermão, eu levei um sermão preparado, então eu cheguei lá, que eu falar isso aqui para essas pessoas. Aí eu me lembrei, não sei se você já ouviu falar de um tal cego de Jericó que tem na Bíblia, e eu falei sobre esse assunto, né, e como a maioria dos pregadores faz, eu fiz no final como aplicação. O que você quer que Jesus faça por você? Eu quero orar por você. E dentre aquelas pessoas veio a Mônica, uma peruana típica, ela bem clarinha, os peruanos é bem moreno, descendente de índio. E essa experiência foi no Peru? No Peru. E aí a Mônica, eu perguntei para ela quantos anos ela tinha. Se ela dissesse que tinha uns 35 ou mais, eu acreditaria que tinha fisionomia semblante bem cansada. Ela tinha, acho que 18 anos. Era bem novinha. Uau. E ela tinha uma criança perto dela, eu perguntei, é sua filha? Antes de perguntar a idade, né? Eu falei, sim. Eu falei, quantos filhos você tem? Só tinha aquela. Se ela falasse que tinha 5, eu acreditaria, repito, por causa do semblante. Depois que ela falou a idade dela, me parece que era 17 anos. E aí eu perguntei o que é que ela queria, e ela não pediu uma casa bonita para ela morar, com piso, né? Ela não pediu água encanada, não pediu luz, não pediu emprego, né? Ela pediu, eu quero que ore por mim, para que eu receba sabedoria e entendimento para falar a palavra de Deus. Meu Deus, aquilo me marcou muito, né? Porque gente quer tantas coisas, vai ter tanto, né? E uma pessoa numa condição daquela querendo a graça de Deus. Ou seja, às vezes a gente somos exigentes, né? Às vezes temos até muito e às vezes somos ingratos com Deus, né? Às vezes ao murmurarmos, ao nos queixarmos pelo que não temos. Tem pessoas que têm muito menos
agradece a Deus o pouco ou quase nada. que tem. É assim que a Bíblia nos orienta, né? 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, né? Sim, isso é verdade. Pastor, quais são as suas expectativas para os próximos meses ou próximos anos? O senhor teve recentemente agora no Paraguai. As próximas, se o senhor tem alguma nação em vista ou pretende regressar a algum dos países que o senhor já tenha ido, quais são os seus projetos futuros para missões? E para outras nações, atualmente nós apoiamos no Paraguai, no Peru, na África, mais especificamente em Moçambique, no Portugal e aqui no Brasil, no Ceará. Então temos compromisso com alguns missionários, não é todo o valor deles, nós enviamos uma pequena ajuda para esses que eu citei, né? No Peru é mais que um, no Paraguai são 2. Então ir para outros países, inclusive o primeiro que eu gostaria de ir em contribuição, não em viagem, né, seria a Índia. Então eu gostaria de apoiar um missionário lá na Índia, talvez seja o próximo, de repente, né? Eu conheci um pastor, estive na casa dele, que faz um trabalho muito lindo na África. Hoje ele tem mais de 1000 igrejas implantadas em toda a África. Uau. E na Índia também. Ele está lá hoje, acho que há 33 ou 34 anos. Então eu gostaria de apoiar um dos missionários dele na Índia. E melhorar, aumentar o valor para esses que nós já enviamos pouquinho, né? Inclusive no Paraguai, talvez abraçar mais um. Nós temos 2 que nós apoiamos lá, né? Você é um dos, que enviamos uma pequena ajuda, e pastor Renilton, e queremos ajudar um outro que está lá. Quero ver se esse mês ainda, o qual estamos, nós já conseguimos fazer isso. Né, levantar pessoas que nos ajudem a ajudá-los. Que é assim que nós fazemos. Fazemos, como se diz, prestamos educação, cortesia com o chapéu dos outros. Oxalá, pastor, que houvesse outros pastores assim como o senhor, a igreja aqui de Porto Ferreira, que tivesse essa mesma visão que o senhor tem de reino, de unidade, para estar investindo na obra do Senhor. Oxalá que houvesse muitos outros com essa mesma visão, né? Que é uma visão muito bonita de reino, de unidade que o senhor tem, e a igreja aqui que o senhor pastoreia em Porto Ferreira também. É algo muito assim louvável e admirável esse sentimento de liberdade, né? De servir com liberdade, sem desprendimento à obra do Senhor. E eu glorifico a Deus pela tua vida e a igreja aqui que o senhor pastoreia por essa atitude, né? Ao reino de Deus. E nós estamos chegando aqui já ao final da nossa entrevista, e muitos que nos acompanham são aspirantes de missões, estão se preparando para ir ao campo missionário, muitos estão nos seminários estudando, se preparando, outros são nossos colaboradores que nos acompanham também. Qual seria a palavra assim, de conselho que o senhor daria a esses aspirantes que estão iniciando agora o seu ministério, estão estudando e têm em vista o campo missionário? Quais são os conselhos, assim, em poucas palavras, que o senhor daria a eles? Sim. Antes, dentro da pergunta última que você havia feito, né, quais são as suas perspectivas? Então, em missões seriam essas que eu citei, mas nós estamos também com um grande desafio, que é ter o nosso terreno próprio, construir o nosso templo. Nós até temos na cidade aqui 2 terrenos, né, que nos foi oferecido, mas que não atende à expectativa do que nós precisamos. Já quase adquirimos um terreno, na última hora a pessoa mudou a metragem, pulou para trás do negócio. Então esse é um grande desafio que nós precisamos urgentemente cumprir, realizar. E voltando àqueles que fazem a obra, eu acho impressionante, porque quase que sempre não encontra quem quer fazer. E cada vez menos aqui no Brasil, infelizmente, né? Quando eu me converti, era comum os jovens ter desejo de ser pastor, mas atualmente os jovens querem ser tudo, menos pastor. Você dificilmente ouve um jovem dizendo eu quero ser pastor, né? Ele tem um pensamento para a vida profissional e nem paralelo àquilo, porque pode ser um médico e ser um pastor de repente, né? Não com tempo integral, mas nem isso nós temos visto. Então é difícil quem se dispõe aí. E depois, quando alguém se dispõe, ainda tem alguns outros porém, né? Um deles é que quando chega lá
no caso do missionário, ele vai descobrir que não é aquilo que ele queria, ou que ele não estava preparado para aquilo. Quantos vão e retornam e voltam e que não dá certo. Ainda tem esse lado. Outros vão, mas uma aventura, por uma emoção, e a emoção murcha, esfria, né? E acaba, e aí ele tem que voltar também. E quando finalmente encontra alguém que dá certo, que vai, aí não tem quem apoie, não tem quem ajuda. Direto nós lidamos com essa situação. Ouço pastores, depois que a gente pega uma certa intimidade, aí eles se abriram. Olha, nós temos passado muita dificuldade aqui no campo por falta de apoio, por falta de ajuda. Infelizmente, já é visto que a igreja brasileira, na grande maioria, gasta mais com lanche, com refrigerante, com sorvete, do que com a obra de Deus, inclusive a obra missionária. Mas para aquele que vai fazer a obra, em todos os sentidos de áreas, e principalmente os missionários, eu tenho comigo sempre as palavras de Paulo, quando aos Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 20, ele dá uma orientação para os escravos. A palavra servo ali está se referindo a servo escravo. E diz, vocês escravos, dê o melhor de vocês para o seu Senhor. Vocês trabalham para Ele como se estivesse trabalhando para Deus. Ou seja, se você vai carpir a lavoura, não corte nem um pé de planta e não deixe nem um mato para trás. Se você vai cuidar do animal do seu Senhor, cuide do animal do seu Senhor como se estivesse cuidando de um animal seu. Faça como se estivesse fazendo para Deus. E esse escravo ali referido, ele havia sido comprado por um preço, arrancado do seu lugar de origem, tirado da sua família, não recebia salário, talvez era um alimento de segunda categoria, um lugar mau para dormir, se não produzisse apanhava, e Paulo disse que eles deviam trabalhar dessa maneira. Agora imagina nós que não somos obrigados, escolhemos, decidimos aceitar, e o nosso Deus é o nosso patrão, como nós devemos fazer com muita aplicação, com muito carinho, com muita dedicação. Eu tenho muita preocupação com isso como pastor, porque a igreja está trabalhando, a igreja está, os irmãos estão sentando tijolos, estão alguns até na lavoura, trabalhando por toda parte e mandando os recursos para a igreja para me manter. E agora eu vou ficar aí tranquilo e não vou condizer com a ajuda dos irmãos, com o aluguel que eles pagam para eu morar, com o carro que eles mantêm para eu dirigir e tudo mais. Que Deus me guarde e que Deus guarde cada um de nós. Possamos fazer com todo amor de educação, ainda que não seja reconhecido pelas pessoas, não tem problema. Deus reconhece, é para Ele que vamos fazer. E as diversidades irão surgir, com certeza. Todos nós, em um momento ou em outro, vamos experimentar em todas as áreas da nossa vida. E no ministério não será diferente. Mas acreditando, confiando em Deus, você vai romper, vai vencer. E no dia e na hora certa nós vamos receber o galardão. O que não é aqui, o pagamento. Já é gratificante. Eu acho muito gratificante poder fazer a obra de Deus. Já é um pagamento em certo sentido. Mas o pagamento vem de fato do Senhor. Não é aquilo que a gente recebe da mão do tesoureiro a cada mês. Glória a Deus. Pastor Aparecido, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, é um prazer, Pastor Lucas. Para mim foi um prazer essa semana que tivemos aqui em Porto Ferreira com o Senhor, podendo compartilhar a palavra de Deus. Temos momentos de conversa, diálogo e troca de experiência. Que Deus te abençoe poderosamente, ao Senhor, teu ministério, tua família, em nome de Jesus. E ele tem feito isso. Inclusive, Lucas, eu estou esperando você, a Thaline. Hoje até nós temos uma outra casa anexa que eu moro, vocês estão dormindo lá, né? Mas você é o primeiro que acontece isso, que todos os demais têm ficado dentro de casa mesmo. Eu acho que para vocês é mais confortável poder ficar mais à vontade num espaço à parte, né? E vem aqui para almoçar, para jantar, para tomar café com a gente. Mas a minha esposa trabalha, professora, então eu fico em casa, nós acabamos de jantar. E foi eu quem preparei a janta para vocês, né? Às vezes eu preparo o café da manhã e o almoço também. Então isso, às vezes depende um pouquinho da gente, exige um pouquinho. E o primeiro missionário que eu fui receber, ele veio da África. E ele veio para ficar, acho que 10 ou 15 dias comigo, na época. E eu fui num restaurante, você tem um restaurante aí, você poderia doar uma semana de almoço para ele? Fui no outro, e ele, eu ajudo, uma semana, pode vir aqui vocês dois almoçar. Nós só fomos um dia só,
né? Porque todos eles eu Sim. consegui atender em casa, e apesar dessa aparente dificuldade, porque eu digo para você, se você tivesse que receber uma pessoa, um casal ou uma que fosse na sua casa para ficar 10 dias, você iria se preocupar, e como é que eu vou cuidar, e a minha vida, isso aqui. Eu tenho sido abençoado todas as vezes que eu recebo missionário, eu recebo paralelo ao missionário uma benção extraordinária. Glória a Deus. E já aconteceu hoje, eu não vou entrar em detalhe, não falei para ninguém, né? Mas é algo que talvez com... O que eu chute? O que eu digo agora? Será? 400 mil reais eu não conseguiria, né? E hoje essa pessoa anunciou essa benção e colocou, tá aí, que você acha? Você vai querer, vai pegar? Então é impressionante. Todas as vezes acontece. Eu tenho aí um carro que eu ganhei, eu tenho uma Kombi que eu ganhei, e eu já tenho outros 2 carros, então eu estou com 4 agora. Ou seja, e é tudo fruto dessas ações. Ou seja, Deus não deve nada a ninguém. Não, né? Para os que nos acompanham, nós estamos aqui em Porto Ferreira, nós estamos hospedados aqui na casa do pastor Aparecido. Nós viemos aqui para agradecer aos irmãos de Porto Ferreira, porque eles são um dos nossos mantenedores, e durante um bom tempo eles têm segurado a corda, não têm desistido de nós, mas têm acreditado na nossa chamada. E aprove a Deus nos conceder a oportunidade de estarmos aqui em São Paulo, em Porto Ferreira, e nos dá esse privilégio de agradecer pessoalmente ao pastor Aparecido e a sua igreja, o qual ele é pastor, durante esse tempo que ele tem nos apoiado na Missão Paraguai. E tivemos assim o privilégio de estarmos hospedados aqui, jantar com ele, com sua família, almoçar juntos, sairmos juntos. Foi uma semana de muita bênção e de muita alegria estar compartilhando esses momentos com o pastor Aparecido, com sua família. Eu e minha esposa e minha filha, nós agradecemos o Senhor, a recepção, todo esse alegria é nosso, o prazer é nosso, a bênção é nossa. Toda essa alegria e esse prazer que o Senhor nos proporcionou durante essa semana. Muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. E você que nos acompanha, ou talvez quem sabe ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, ajude a propagar esse ministério missionário, tanto ao Ministério do Pastor Aparecido, o nosso aqui no campo, no trabalho missionário no Paraguai, que é um trabalho missionário, e compartilhe esse vídeo. E espero que você tenha sido abençoado por essa entrevista e por tantas perguntas que foram respondidas aqui, e espero que tenham servido também para vocês como experiência para a tua vida de aprendizado. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém.